aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos continuar falando sobre polinômios. Vamos começar a aula recordando o teorema do resto. Se você quer achar o resto da divisão de um polinômio p de x por um polinômio do primeiro grau, por exemplo, x menos a, o que você faz? Você pega o divisor, x menos a, e iguala a zero, encontrando assim x igual a, que é a raiz do divisor. Calculando p de a, quer dizer, substituindo x por a no polinômio original, o que você encontra é o resto. Veja o exemplo. O polinômio p de x igual a x ao quadrado menos 5x mais n é divisível por x menos 2. Calcule o valor de n. A primeira parte é igualar x menos 2 a zero, é encontrar a raiz do divisor. Ficamos com x igual a 2. Como ele disse no enunciado, os polinômios são divisíveis, então o resto é igual a zero. E se o resto é igual a zero, quando calcularmos p de 2, encontraremos zero. Vamos substituir no polinômio original. O polinômio é p de x igual a x ao quadrado menos 5x mais n. Substituindo x por 2, encontraremos p de 2 igual a 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais n. E o resultado deve ser zero. 2 ao quadrado 4, menos 5 vezes 2, menos 10. E mais n igual a zero. 4 menos 10, menos 6. Menos 6 mais n igual a zero. Somando 6 dos dois lados, n igual a 6. Vale a pena salientar que sempre que o resto da divisão for zero, o número é raiz do polinômio, porque a raiz é o número que anula o polinômio, ok? Outra coisa importante é o teorema das raízes múltiplas. O que são raízes múltiplas? Vamos supor que você resolve uma equação do segundo grau, e ao resolver, você descobre que o delta é igual a zero. Se o delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. x1 é igual a x2. Nós dizemos então que essa raiz tem multiplicidade 2. É raiz da equação duas vezes. Logicamente, no conjunto verdade, você escreve uma vez só essa raiz, mas são duas raízes repetidas. Vejam esse exemplo. Veja o polinômio p de x. X menos 2 ao cubo vezes x menos 1 ao quadrado. Se nós fizermos p de x igual a zero, teremos x menos 2 ao cubo vezes x menos 1 ao quadrado igual a zero. Podemos dizer que x menos 2 ao cubo é o mesmo que x menos 2 vezes x menos 2 vezes x menos 2. E x menos 1 ao quadrado, x menos 1 vezes x menos 1. Continua sendo igual a zero. Vocês sabem que um produto é igual a zero quando um dos termos for igual a zero. Eu vou ser meio repetitivo nessa resolução. Veja só, o primeiro termo, x menos 2, nós igualamos a zero. Encontramos assim x igual a 2. O segundo termo é igual ao primeiro. Novamente fazemos x menos 2 igual a zero. Encontramos novamente x igual a 2. Pegamos o terceiro termo x menos 2, igualamos a zero, x igual a 2 pela terceira vez. O quarto termo é x menos 1, igualando a zero, x igual a 1. E o quinto termo, x menos 1, igualando a zero, x igual a 1. Notem que o número 2 apareceu 3 vezes. Ele é raiz tripla dessa equação. Ele tem multiplicidade 3. E o número 1 apareceu 2 vezes como raiz. Ele é raiz dupla. Ele tem multiplicidade 2. Isso pode aparecer no vestibular de duas maneiras. Ele pode pedir para você calcular a multiplicidade de uma raiz, ou ele pode dizer que certa raiz tem uma certa multiplicidade e pedir para você encontrar as outras raízes. Vejamos uma dessas maneiras. O número 1 é raiz do polinômio p de x igual a x à quinta menos 7x à quarta mais 19x ao cubo menos 25x ao quadrado mais 16x menos 4, com multiplicidade m. Calcule o valor de m. Para resolver, basta dividir o polinômio pelo número 1, que é a raiz dele. Então nós vamos usar o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Colocamos uma reta e em cima dela só os coeficientes da variável x. Nós temos 1x à quinta, escrevemos o número 1. Menos 7x à quarta, o número menos 7. 19x ao cubo, o 19. Menos 25x ao quadrado, o menos 25. Mais 16x, o 16. E menos 4, repetimos o número 4.
Separamos e na frente colocamos a raiz, que é o número 1. Para começar, como nós já vimos, basta baixar o primeiro número. Então a gente baixa o número 1. Aí a gente pega esse primeiro número, multiplica pela raiz e soma com o segundo número. Vejam só, 1 vezes 1, 1, menos 7, menos 6. Agora multiplicamos o menos 6 pela raiz e somamos com o terceiro número. Menos 6 vezes 1, menos 6. Mais 19, 13. 13 vezes 1, 13. Menos 25, menos 12. Menos 12 vezes 1, menos 12. Mais 16, 4. E por último, 4 vezes 1, 4. Menos 4, 0. O último número colocado é sempre o resto da divisão. Como o resto é igual a 0, 1 é raiz da equação. Por enquanto, a multiplicidade dele é 1. Para saber se é raiz ou não, basta dividir novamente. Então, nós colocamos novamente, agora na segunda linha, o 1 na frente. E fazemos a divisão. Começamos baixando o 1 e fazemos 1 vezes 1, 1. Menos 6, menos 5. Menos 5 vezes 1, menos 5. Mais 13, 8. 8 vezes 1, 8. Menos 12, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 4, 0. Notem que o resto aqui também foi igual a 0. Então ele é raiz novamente. Por enquanto a multiplicidade já é 2. Vamos tentar novamente. Colocamos agora o número 1 na frente da terceira linha e fazemos novamente a divisão. Começamos baixando o primeiro elemento. Baixamos o 1. 1 vezes 1, 1. Menos 5, menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 8, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 4, 0. Opa, deu 0 de novo. Novamente é raiz. Por enquanto a multiplicidade já é 3. Vamos fazer novamente. Repete o número 1 na frente e começa baixando o 1. 1 vezes 1, 1. Menos 4, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Mais 4, 1. Notem que agora o resto é 1. O resto não é 0. Portanto, neste caso, não é raiz. Como o resto apareceu 3 vezes igual a 0, a multiplicidade da raiz 1 é 3. Outra relação importante é a relação de Girard, soma e produto das raízes. Você geralmente vê essa relação nas equações do segundo grau, mas também servem para polinômios. Vejamos primeiro com a equação do segundo grau. Se nós pegarmos esse polinômio ax² mais bx mais c, que também pode ser visto como uma equação do segundo grau. Como ele tem grau 2, ele possui duas raízes. Vamos chamá-las de x1 e x2. Existe uma fórmula que calcula a soma dessas duas raízes. A soma é dada por menos b sobre a. Notem que nós trocamos o sinal do coeficiente de x e dividimos pelo coeficiente de x². E a soma vai encontrar x1 mais x2. Também existe a fórmula do produto. O produto é dado por c sobre a, o termo independente dividido pelo coeficiente de x². E esse produto é x1 vezes x2. Essa relação é muito comum para você, mas ela também pode ser usada com equações com polinômios do terceiro e do quarto grau. Vejamos primeiro o do terceiro grau. Este polinômio p de x igual a ax² mais bx² mais cx mais d é um polinômio do terceiro grau. Então ele tem três raízes. Vamos chamá-las de x1, x2 e x3. A soma dessas três raízes também vai ser dada pela fórmula menos b sobre a. x1 mais x2 mais x3. Só que agora vai aparecer uma relação nova. Vai aparecer a soma dos produtos das raízes duas a duas, que é dada pela fórmula c sobre a. Como assim a soma do produto duas a duas? Nós pegamos a primeira com a segunda e multiplicamos, mais a primeira com a terceira e mais a segunda com a terceira. Vejam só, ficamos com x1 vezes x2, mais x1 vezes x3 e mais x2 vezes x3. E por último, nós pegamos as raízes 3 a 3 e fazemos o produto. E essa conta é dada por menos d sobre a, que vai fazer o produto x1 vezes x2 vezes x3. Você deve notar que os sinais são alternados. Menos b sobre a, mais c sobre a
e menos d sobre a. Também dá para usar nos polinômios de grau 4, só que eles terão 4 raízes, x1, x2, x3, x4. Veja o exemplo. Temos o polinômio p de x igual a ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e. Então ele possui 4 raízes. A soma das 4 raízes é dada por menos b sobre a, que seria x1 mais x2 mais x3 mais x4. Se nós fizermos c sobre a, pegaremos as raízes duas a duas. Teremos então x1, x2 mais x1, x3 mais x1, x4. Mais x2, x3, mais x2, x4 e mais x3, x4. Fazendo menos d sobre a, pegaremos as raízes 3 a 3. Veja só, x1, x2, x3, mais x1, x2, x4, mais x1, x3, x4 e mais x2, x3 e x4. E por último, fazendo e sobre a, pegaremos as raízes 4 a 4. Ficando assim com x1, x2, x3 e x4 multiplicados. Vamos ver na prática a utilização das relações de Girard para encontrar a raiz ou as raízes de um polinômio. Veja esse exemplo. Sabendo-se que o produto de duas raízes da equação algébrica 2x ao cubo menos x ao quadrado mais kx mais 4 igual a 0 é igual a 1, então o valor de k é... Esta equação é uma equação do terceiro grau, e portanto ela deve ter 3 raízes. Vamos chamá-las de x1, x2 e x3. Como ele disse no enunciado, o produto de duas dessas raízes é 1. Digamos então que x1 vezes x2 é igual a 1. Nós podemos, pelas relações de Girard, encontrar o produto das 3 raízes. Lembra? Menos d sobre a. d é igual a 4, então menos d será menos 4. E dividido por a, que é igual a 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Este produto é o mesmo que x1 vezes x2 vezes x3. Fazemos então x1 vezes x2 vezes x3 igual a menos 2. Lembre-se que x1 vezes x2 é igual a 1. Então, 1 vezes x3 igual a menos 2. x3 igual a menos 2. Encontramos uma das raízes do polinômio, x3. Ela é igual a menos 2. Para encontrar o valor de k, basta substituir essa raiz num polinômio. Veja o polinômio 2x ao cubo menos x quadrado mais kx mais 4 igual a 0. Substituindo x por 2, ficamos com 2 vezes menos 2 ao cubo, menos o menos 2 ao quadrado, mais k vezes menos 2, mais 4 igual a 0. Menos 2 ao cubo menos 8, vezes 2 menos 16. Menos 2 ao quadrado 4, tem menos na frente, fica menos 4. K vezes menos 2 menos 2k, e mais 4 igual a 0. 4 menos 4, 0, ficamos com menos 16 menos 2k igual a 0. Somando 16 dos dois lados, menos 2k igual a 16, multiplicando por menos 1, 2k igual a menos 16. E para acabar, dividindo os dois lados por 2, ficamos com k igual a menos 16 dividido por 2, k igual a menos 8. Resposta A. Com isso, encerramos mais uma aula de polinômios. Até a próxima aula, estudem bastante.